né, direito empresarial, direito das empresas, falta a gente conversar ainda sobre EIRELI, né, então eu vou utilizar ainda aquele slide ainda da aula 6, que eram os tipos de empresários. Então, para que você não fique chateado, a gente não teve aula semana passada, que foi semana de lançamentos de nota, né? Então, eu vou retomar aqui algumas coisas de maneira rápida, para que você possa relembrar aqui o que a gente vem conversando ao longo dessa aula, ao longo dessa disciplina. Então, nessa aula 6, o objetivo dela era conversar, era entender os diferentes tipos de empresário no direito brasileiro, né? Ao final dessa aula, que será hoje à noite, você deverá conhecer os diferentes tipos de empresário, identificar quais são as suas responsabilidades e as suas obrigações, e compreender o surgimento aqui desses diferentes tipos de empresários no direito brasileiro. Então, isso aqui eu estou fazendo rapidinho, porque é só uma revisão, porque a gente já conversou longamente sobre tudo isso aqui. Os tipos de empresário, nós temos empresários pessoas físicas, e temos empresários pessoas jurídicas, né? A pessoa jurídica é aquela ficção do direito, né? Aquela construção do direito. Então, se eu estivesse em sala de aula, eu sempre desenho um bonequinho, coloco lá uma barriga e digo, olha, os seres humanos, nós temos existência humana, concorda? Nós precisamos de uma mulher para poder ser gerado, para poder nascer. Já a pessoa jurídica, ela não tem nascimento biológico, concordam? Daí eu faço aquela velha e pergunta clássica, que estará lá na nossa prova do segundo bimestre. Quando é que nasce a pessoa jurídica? Podem me responder. Exatamente, a partir do registro, Angélica, eu vou até além, a partir do registro no órgão competente, né? Porque tem pessoas jurídicas que vão ser empresárias, então, junta comercial, pessoas jurídicas que não serão empresárias, que pode ter outros órgãos de controle, outros órgãos que venham a permitir essa criação de personalidade. Então, ali no fundo tem um slide que a gente já conversou sobre ele, que o exercício de forma individual, ou seja, uma única pessoa como titular da atividade no Brasil, nós temos 3 modalidades. Nós temos o empresário individual, que a gente conversou aula passada, nós temos o MEI, que a gente conversou aula retrasada, e ficou faltando a gente conversar sobre a EIRELI, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, hoje a gente vai estar fechando a terceira modalidade de exercício individual da atividade empresarial no Brasil. Se eu não me engano, o próximo slide, ele vai estar falando que também existe a possibilidade de nós termos sociedades no direito brasileiro, e as 2 sociedades mais usuais, mas não é só isso que a gente vai estudar no segundo semestre, nós vamos estudar os 5 tipos de sociedades empresárias, a nome coletivo, comandita simples, LTDA, SA e comandita por ações. Mas aqui eu estou te lembrando que hoje, no Brasil, as sociedades empresárias, nós temos 2 tipos usuais, ou as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Eu coloco um lembrete ali, fique atento, não se deve confundir a figura do empresário individual com a sociedade empresária. Então, empresário individual é aquele indivíduo que, a gente passou a aula inteira falando isso, a aula passada, que ele não possui personalidade jurídica, é uma construção ali dentro do direito. O empresário individual, ele nasce com essa particularidade. E eu até me lembro que eu plantei uma discórdia no raciocínio de vocês, disse assim, olha, que você colocar a cabeça no travesseiro, fique pensando lá por qual motivo que o empresário individual não tem personalidade. Mentira, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, porque ele foge à nossa lógica, né? O porquê que um ente que tem registro, que tem CNPJ, não tem personalidade? Não tem, porque ele nasceu dessa forma, foi constituído assim, e não vai mudar. Se mudar, não vai ser empresário individual. Ali tem um conceito, né? Então, só retomando, você vai olhando em seu caderno, que eu espero que esteja tudo ok. Então, pessoa física que exerce a atividade em seu próprio nome, assumindo completamente o risco. Coloquei ali aquelas características, né? A própria pessoa é o titular, tem CNPJ distinto do seu CPF, mas não há distinção com relação à responsabilidade da pessoa física e da pessoa jurídica, é tudo
embolado, é tudo junto, né? E todo o patrimônio da pessoa jurídica, física, se vincula ao patrimônio da pessoa jurídica. Isso que a gente já conversou. O MEI, a gente já conversou, acho que há mais de 20 dias atrás, né? Lei Complementar 128 de 2008, faturamento bruto anual máximo de R$81 mil, pode ter um funcionário, lembra do exemplo da minha mãe, que é pequenininho, né? Faz pão lá no fundo de casa para vender. Isenção tributária, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, isenção de ISS/QN. Isso aqui tudo a gente já conversou. Empresário individual, pode ver que está vindo depois, mas eu já acabei de nominar lá. Lei Complementar 123, 2006. Falamos também, não tem limite de faturamento, falamos também sobre o ME e o EPP. E, finalmente, vejam, hoje eu estou a jato, né? Em 5 minutos eu consegui fazer uma revisão de 2 aulas. E chegamos, né? Finalmente chegamos aqui, desembocamos ao nosso tema da aula de hoje, que a gente vai conversar sobre Eireli, né? Ou alguns chamam de Eireli. Nome bonito, né, para colocar nos filhos, já pensou? Eireli, minha filha, vem aqui. Tô brincando, acho que não é um nome bonito para esse não. Mas olha ali no slide, que Eireli quer dizer o quê? Empresa individual de responsabilidade limitada. E daí eu fico pensando, se eu estivesse em sala de aula, eu estaria escrevendo isso aí para vocês e faria a seguinte pergunta. Tá certo ou está errado? Como assim? Eu colocaria Eireli, né, um travessão, e escreveria lá, empresa individual de responsabilidade limitada. E eu te perguntaria, tá certo ou tá errado? Eu ficaria olhando, né, e pensando, o que será que ele quer como resposta? Eu não quero nada, eu quero a resposta que seja adequada ou que seja correta para a afirmação. Então, vocês podem ver, se vocês não dormiram ainda, né, e não vão dormir, porque faz 6 minutos que começou a aula, que está escrito assim, empresa individual de responsabilidade limitada. Essa palavrinha empresa, veja, nós estamos vindo ali de uma sistemática que a gente conversou sobre MEI e sobre empresário individual. Eram pessoas físicas, eram empresários, né? Quando eu coloco essa palavra empresa, não te soa esquisito? Não te soa esquisito? Empresa. Não deveria ser empresário? Acreditem se quiserem, eu já fiz essa pergunta numa prova, não me lembro que ano. A Eireli, né, empresa individual de responsabilidade limitada, não deveria estar falando de pessoa jurídica, mas o empresário individual não é pessoa jurídica também? Sim. Se a gente seguisse, né, e vou dizer uma coisa, os alunos desatentos, eles caem nessa minha pegadinha. Os alunos desatentos, eles estudam para matéria assim, bom, tem empresário individual, depois tem o MEI, e tem a Eireli, que é empresário individual de responsabilidade limitada. Se você chegar a escrever isso na minha prova, o que acontece com a questão? Ela se torna absolutamente errada, porque não sou eu que estou dizendo que é empresa, é a Lei 12.441 de 2011 que tratou essa matéria como sendo empresa. E eu vou te contar, né, vou te explicar de onde surgiu esse termo empresa, né, porque senão não adianta nada eu ficar aqui te perguntando, você, né, temos que entender. Então, lá no Congresso Nacional, quando estavam discutindo o anteprojeto dessa lei que queria... Qual era a pretensão aqui com a Eireli, né? A pretensão era se criar um exercício de uma única pessoa, né? Como temos lá o empresário individual, mas qual que é o defeito do empresário individual? Responsabilidade limitada, gente, ausência de personalidade. Essa é uma crítica negativa, que eu já fiz isso aqui com vocês. Mas se eu pudesse, o que eu gostaria? Eu gostaria de ser dono sozinho, com a responsabilidade limitada, né? A limitação de responsabilidade. E nós não vivemos isolados no mundo, gente. No entanto, que o direito empresarial, a gente tem um caráter cosmopolita, né? Cosmos, né? Então, nós se baseamos no direito francês para fazer ali esse anteprojeto de lei. Como assim no direito francês? Lá na França existe um instituto jurídico chamado patrimônio de afetação, em que o
eu vou chamar de empresário, né, que é a pessoa sozinha lá que quer exercer uma atividade. Então, digamos que sou rico, né, tenho um patrimônio de 1 milhão, coitado, quem tem 1 milhão se fosse rico, né, pegamos um patrimônio de 1 milhão de reais, e eu quero abrir uma lanchonete. E para eu abrir essa lanchonete, eu preciso de 100 mil reais. Se eu for empresário individual, o meu patrimônio inteiro responde pelas dívidas do estabelecimento. O que é o patrimônio de afetação na França? É eu poder individualizar, olha, eu tenho 1 milhão de reais, mas eu só quero colocar aqui nessa minha atividade responsabilidade de 100 mil. É possível, entendeu? Então, baseado no patrimônio de afetação francês, foi proposto um projeto de lei aqui para o Congresso Brasileiro que, depois de muita discussão, desembocou aqui na aprovação da Lei 12.441 de 2011, que inseriu a Eireli no ordenamento jurídico brasileiro. No período de discussão do anteprojeto da lei, nós tivemos duas frentes, duas correntes de discussão. Como assim, Juliano, duas correntes de discussão? Então, nós tivemos uma parte de quem estava discutindo, a comissão que estava discutindo essa lei, que pensava o seguinte, espera lá, nós temos empresário individual, que é um ente, pessoa física, que exerce a empresa, né, a atividade de forma individual, com responsabilidade limitada. Qual é o problema? Responsabilidade limitada, não pode fazer nomeação de delegação de atos personalíssimos, lembre que tem todos esses impedimentos. E nós temos o MEI, que também é como se fosse o filhinho menor aqui do empresário individual, só que o MEI tem vários benefícios, mas se você olhar pelo lado do faturamento, os 81 mil reais ano é um caráter negativo. Por que negativo? Eu não posso ganhar mais que isso. Então, nessa seara de discussão, essa parte da corrente aqui de discussão pensava o seguinte, a gente queria ter um empresário individual com responsabilidade limitada, né? Vamos fazer como na França, vamos criar um patrimônio de afetação. E esses, então, eram defensores de que a Eireli fosse o quê? Empresário individual de responsabilidade limitada. Era isso que esses defensores dessa parte aqui da comissão defendia. Que eu acho até que eles não estavam errados, meus amigos. Ah, mas por que você acha que eles não estavam errados? Pensando na linha que a Lei Complementar 123/2006 inseriu o empresário individual. A 128/2008 inseriu o MEI. Pera lá, o que a gente quer fazer agora? Nós queremos ter um empresário individual com responsabilidade limitada. Mas, para isso, eu preciso criar personalidade, gente. Porque, senão, eu não consigo separar patrimônios, eu não consigo separar responsabilidades. Então, neste anteprojeto, a discussão era essa. E esse pessoal que defendia que Eireli deveria ser exclusivamente empresário individual de responsabilidade limitada, ao meu ver, e de vários doutrinadores, estavam corretos. Mas nós também tivemos uma outra frente de discussão lá no Congresso Nacional, que discutiu o seguinte, espera lá, estamos criando um instituto jurídico, vamos criar um novo ente aqui dentro do direito empresarial, né? Vamos criar um exercício, né? Um exercício individual da atividade com responsabilidade limitada e com personalidade jurídica distinta da do seu titular. Por qual motivo, por qual razão que eu não poderia ter como titular uma pessoa jurídica? E essa era a tese de discussão, a tese de teoria da outra corrente que dizia, então, pera lá, se a gente vai criar essa tal de Eireli, que é um patrimônio separado, com personalidade própria e tudo mais, o porquê não permitir ser uma pessoa jurídica ou titular? E vejam que essa discussão foi durante algum tempo. E felizmente ou infelizmente, eu não sei te dizer se é feliz ou infeliz, mas vou te dizer o porquê. Então, quando da promulgação da 12.441 em 2011, vejam que não sou eu que estou escrevendo errado, que constou lá no texto de lei, empresa individual de responsabilidade limitada. No direito brasileiro, a nossa interpretação de lei, ela tem que ser restritiva, concorda? Quando o legislador quer falar alguma coisa, ele que vai lá e escreva.
Então, quando consta aí na EIRELI, EIRELI, não sei se você pegou a jogada, EIRELI é a somatória das primeiras letras de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, quando você pega a palavrinha ali, empresa, que constou no texto de lei, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o legislador afrouxou, estendeu, veja, estou dizendo aqui na Gênese, estendeu de forma hipotética, então, uma hipótese, a possibilidade de ser titular de uma EIRELI, pessoa física como eu, ou, veja, hipótese, uma pessoa jurídica ser titular de uma EIRELI. Logo, alguém já vai gritar, não, professor, pessoa jurídica não pode ser titular de uma EIRELI, não. Calma lá, eu estou contando para vocês que, legislativamente, lá na comissão do anteprojeto, na discussão antes de ser o texto definitivo da lei, a discussão era essa. Se seria empresário individual de responsabilidade limitada, ou se a gente expandir essa conversa e permitiria que fosse o titular dessa atividade uma empresa. Pelo sim ou pelo não, constou no texto de lei. Empresa individual de responsabilidade limitada. Sendo essa constatação legal, que não tem como corrermos disso, o que acontece? De forma hipotética, EIRELI poderia ter como titular uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Juliano, como isso se comporta na prática? Na prática, eu quero falar duas coisas para vocês. Eu quero falar para vocês que, hipoteticamente, era essa a ideia do legislador, porém, na prática, entendeu-se que não era a maneira mais adequada. Alguns doutrinadores, eu acho até que o Marlon é um desses, eu não me lembro, que chama a EIRELI de sociedade unipessoal. E durante muito tempo eu também usava essa terminologia. EIRELI é sociedade unipessoal. Agora, se você pensar um minutinho, você vai ver que sociedade unipessoal tem algum problema aí. Sociedades são quando duas ou mais pessoas se juntam com um fim comum. Como é que pode ter, então, uma sociedade unipessoal? Vejam que era uma antítese, né? Era uma incongruência. Então, desde 2011, eu não sei, precisava até pegar certinho, acho que, não sei, isso é entendimento jurisprudencial e discutido naquelas jornadas, que são aqueles congressos de direito civil, de direito empresarial. Me parece que tem um enunciado, me parece não, existe um enunciado dentro aí de uma desses congressos de que, para ser titular de uma EIRELI, hoje eu digo, né, já mais de 2, 3 anos atrás, sedimentou a ideia que apenas a pessoa física possa ser titular de uma EIRELI. Mas você, como é meu aluno, você aprendeu que, de forma hipotética, lá no texto da lei, poderia ser pessoa física ou pessoa jurídica. Na prática, aqui no Brasil, nós direcionamos a EIRELI apenas para pessoas físicas. Por isso que eu estou trabalhando a EIRELI após o empresário individual e a EIRELI, e o MEI, porque eu entendo que é um exercício individual da atividade empresarial. Exatamente isso, Stephanie. A EIRELI é a divisão de patrimônio e responsabilidade entre pessoa física e pessoa jurídica de forma individual. Aí, sabe o que eu vou resgatar com vocês? Lembra daquela história lá de quando eu fui empresário dos caminhões? É verdade, não é mentira não, tá? E eu acho que até falei para vocês de que quando eu resolvi deixar esse ramo de atividade, o meu pai trabalhava para mim, o meu irmão também. E eu não ia deixá-los desamparados, mas é óbvio que eles fizeram qual era o meu interesse, o interesse deles. Eu queria vender para eles o que eles quisessem lá de caminhão. Então, meu pai comprou um e o meu irmão comprou 2. Mas como é que eles compraram se eles não tinham dinheiro? Aí que começa a mágica do direito empresarial. O meu pai tinha lá condições, ele vendeu lá, a gente fez negócio, peguei uns imóveis dele e ficou com um caminhão quitado na época. O meu irmão, ele assumiu, ele tinha que assumir, porque ele não tinha nada para me dar, ele assumiu dívidas futuras, a vencer, e dívidas vencidas que eu já tinha também, entendeu?
E daí, o que acontece? Com 2 caminhões, meu pai colocou o caminhão em nome dele, não quis nem saber. Com 2 caminhões, não dava para o meu irmão colocar os caminhões em nome dele, até porque os caminhões, no meu caso, estavam em nome do meu empresário individual, né? Então, já tinha todo o cadastro nas empresas, nas transportadoras, tudo isso. O que meu irmão tinha que fazer? Meu irmão tinha que abrir uma empresa para ele, concorda? Mas ele não tinha sócio. Poderia abrir um empresário individual? Nessas alturas, eu já sabia da fria, do problema que era o empresário individual. O que eu falei para o meu irmão? Vamos lá, gente. Falei, ô Jardel, vai no contador e pede para ele abrir uma Eireli para você. Por isso que eu falei para ele, pensei, o contador vai entender. Passou uns 2 dias, meu irmão me ligou e disse assim, olha, Juliano, fui lá no contador e o contador falou que eu não posso abrir uma Eireli. Eu falei, por quê? Aí meu irmão falou assim, ele falou que eu preciso ter 100 salários mínimos para abrir uma Eireli. Então, anota aí, primeira característica da Eireli. É necessário ter capital inicial de 100 salários mínimos. Anotem aí, que isso aí é pilar aqui na discussão da Eireli. É necessário possuir 100 salários mínimos para a abertura de uma Eireli. E, obviamente, que o meu irmão não tinha esses 100 salários mínimos. Na época, eu acho que isso foi em 2012, 2013, né? O salário mínimo era R$750. Então, para se abrir uma Eireli, precisava de quanto? 100 vezes 700, isso, vezes 750, que dava R$75.000. Aqui, olha, eu quero fazer um parêntese aqui bem sério com vocês. Pena que ainda tá gravando, depois isso aqui ainda me coloca numa saia justa. Mas quero fazer um parêntese aqui no conteúdo para que vocês possam entender uma coisa bem elementar que eu acho importante no direito brasileiro. Então tá, como é que meu irmão arrumou os R$75.000? Eu, Juliano, tinha caixa no meu imposto de renda. Então, o que eu falei para o contador? Liguei para o contador e falei assim, eu vou fazer um empréstimo contábil para o meu irmão. Então, o Juliano emprestou R$75.000 para o Jardel, então eu declarei no meu imposto de renda que eu emprestei isso para ele, pessoa física, e na pessoa física dele, ele declarou que ele abriu uma Eireli. Eu dei o dinheiro efetivo para ele? Não, realmente. Então, aqui, por isso que eu estou tratando isso a título de parênteses. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, para você abrir uma atividade empresarial, você precisa apresentar, você precisa depositar, vinculado ao governo, ao órgão lá de fiscalização, o valor do seu capital inicial e você não pode mexer sob pena do crime de responsabilidade. Aqui no Brasil, o que acontece? Embora a lei fale que você tem que ter o capital inicial, ela não te traz, ela não exige mecanismos de cobrança de como você tem, ou se você existe ou não existe, esse capital inicial. Então, 2 coisas que eu quero falar aqui. Lá no meu exemplo aqui do meu irmão, esse número, esses 100 salários mínimos, ele se tornou contábil, concorda? Eu disse que emprestei, ele disse que abriu. Ao longo ali dos anos de atividade empresarial dele, se você, né, não seja inocente, você vai abrir uma empresa, você vai abrir para exercer uma atividade, e essa atividade não é atividade fim, mas o que você quer almejar ali é a questão do lucro, certo? Então, ali o contador, ao longo dos anos, foi distribuindo o lucro ali da empresa do meu irmão para ele, e ele foi contabilmente me devolvendo, ele não deve mais nada, esse dinheiro retornou ali para o meu caixa como pessoa física. Pergunta: os 100 salários mínimos para a abertura da Eireli é um critério positivo ou negativo? Pergunta da prova. Critério positivo ou critério negativo? A exigência de 100 salários mínimos para a abertura de uma empresa. Positivo? Mas, Felipe, você tem 100 salários mínimos para abrir uma empresa? Negativo, Gabriel? Então, vamos pensar aqui numa coisa. Quero fechar o parênteses e preciso convidá-los a uma reflexão. Se você pensar em que
100 salários mínimos hoje. O salário mínimo de manhã me falaram que é R$ 1.045. Então, multiplique 1.045 vezes 100, vai dar R$ 104.500. Não é todo mundo que tem R$ 104.500. Você vai dizer, mas você acabou de falar que seu irmão não tinha, e você fez uma jogada econômica. Pense aí no seu subconsciente se você conhece muitas pessoas que fariam ou que teriam condições de fazer isso por você. Eu fiz porque era meu irmão, entendeu? E porque também eu possuía o caixa naquele momento para estar fazendo isso. Eu não faria por mais ninguém. Ah, mas por que você não faria por mais ninguém? Eu não quero me envolver em problema dos outros, entendeu? Então, cada um que se vire, seja empresário individual, faz o que quiser. Eu não vou declarar que eu estou emprestando nada para ninguém. Até porque isso me gera um dever tributário depois, né? Se você tem esse dinheiro, de onde surgiu, de onde veio esse dinheiro? Então, quem disse que é um critério negativo, entendeu? É um critério negativo quando a gente coloca, nós estamos pensando como empecilho, tá certo? Isso foi o Gabriel que falou, né, que é um critério negativo. Eu concordo, é um critério negativo quando nós estamos pensando eu, talvez, né, não tenha 100 salários mínimos para iniciar uma atividade com responsabilidade limitada. Mas não era isso que o legislador estava pensando, gente. Sabe o que o legislador estava pensando? Lembram lá do empresário individual? O patrimônio dele não respondia junto? Respondia junto. Então, vamos pegar ali o meu exemplo. Eu era empresário individual, eu tinha caminhões, tinha bitrem. Se um caminhão daquele sofresse um acidente e o meu empresário individual não pudesse, o seguro, minha pólice de seguro não arcasse lá com os 5 milhões lá, né, daquele caso do ônibus. Patrimônio do Juliano, seja meu carro, minhas aplicações, se eu tiver outro imóvel, outras coisas, né, iriam responder. Então, vamos pensar uma coisa. Terceiros, quando estão negociando com o empresário individual, eles têm mais ou menos garantia? Tem mais, né? Porque a pessoa física responde junto. Na Eireli, que tem responsabilidade limitada, né? Nós vamos separar a pessoa física de pessoa jurídica. Tem maior, né, com relação a terceiros, ele tem mais garantias ou menos garantias? Tem menos garantias. Então, pensando, certíssimo, Stephanie, pensando que ele tem menos garantia, o legislador pensou, vamos colocar uma garantia mínima. Então, os 100 salários mínimos foi atribuído ali para a Eireli como garantia a terceiros. Aí você vai dizer, mas então tem alguma coisa que não está fechando, Juliano, porque se isso aí for garantia para terceiros, você falou que isso aí no Brasil o pessoal não apresenta como depósito. Então, né? Vou dizer minha opinião pessoal sobre isso. A lei fala que você tem que ter o capital inicial, tá? Por isso que eu fiz a título de parênteses. Vocês cuidado de não me colocar em saia justa. Regra geral, né? Imagina o professor de empresarial falando que não precisa do dinheiro para o capital inicial. Não é isso que eu disse. Eu disse que você consegue fazer essa prova contábil. Minha opinião pessoal é de que isso deveria ser alterado se nós fôssemos, né? Se a gente fosse signatário ali como direito, não tem nada a ver que lá é outro direito, lá é o common law, né? Não é o anglo-saxão. Mas nesse caso aqui de direito empresarial, se a gente exigisse o depósito do dinheiro aqui, né? Então, 100 salários mínimos, apresenta aqui, seu Juliano, R$ 104.500 depositados em uma conta corrente. De qual das coisas? Dos 100 salários mínimos? 100 salários mínimos, isso aí foi discussão antes da aprovação da lei, entendeu? Quando a lei já foi aprovada, isso, na verdade, você faz uma jogada, não é comercial, é uma jogada tributária, entendeu? Alguém vai ter que dizer que tem esse dinheiro, então, para a Receita Federal, esse dinheiro existe. Eu seria adepto desse dinheiro realmente existir e estar vinculado a uma conta, como lá nos Estados Unidos. Qual é a consequência negativa de nós não termos esse dinheiro existente aqui no Brasil? O problema é que quando você está pensando em responsabilidade, o Juliano acabou de falar que a Eireli tem 100 salários mínimos de responsabilidade. Então tá, eu sou credor de uma Eireli, eu posso ir lá buscar os meus, 50 mil que ela me deve? Eu posso até ir, gente. Se ela não tiver bens e não tiver dinheiro em conta corrente, aqueles 100 salários mínimos lá do contrato de Eireli não existe. Estão vendo onde eu quero chegar? Aí você vai dizer, faça a penhora de cotas.
Gente, vocês acham mesmo que hoje, em 2020, no direito brasileiro, onde você tem empresário individual, MEI, EIRELI, sociedade, pode abrir o que você quiser, o que você quiser, você acha mesmo que se eu penhorar as cotas de uma EIRELI, a pessoa vai fazer questão de discutir comigo? Vai falar para mim, pegue para você. Normalmente, hoje, uma empresa, quando ela deixa chegar num estágio deste de penhora, ela já tem dívida trabalhista, já tem dívida tributária, já tem outros credores. Entendem? Então, esse critério dos 100 salários mínimos, ele é muito importante. Anotem aí que isso aí é bem importante. Então, ele é um critério, na ideia, né, de forma hipotética, foi idealizado para ser um critério positivo. Por que para ser um critério positivo? Seria um critério de garantia a terceiros, mas eu estou mostrando para vocês a prática empresarial como acontece. Infelizmente, na prática, esses 100 salários mínimos, ele não existe, e em razão disso, se torna, no meu ponto de vista, acho que o Gabriel também falou, mas alguém também tinha falado, se torna sendo um critério, um critério negativo. Por que um critério negativo? Porque ele é limitador. Se a pessoa não tiver 100 salários mínimos, o contador não vai abrir para ela. Ele não vai inventar patrimônio. No entanto, que o contador respondeu para o meu irmão, você não pode abrir uma EIRELI. Então, não me perguntaram, mas eu pergunto para vocês. Eu poderia integralizar esses 100 salários mínimos com bens? Bens imóveis. Um carro. Digamos que eu tenho um carro de ali, sei lá, 120 mil. Sim, porque é uma garantia. Sim, né? Sim. Sim, nossa, quanta gente, sim, verdade. A gente poderia integralizar, sim, esse capital social por meio de um bem. É aconselhável? Minha segunda pergunta. Sim ou não? Não, estão vendo? Então tá bom. Então vamos pensar por que não é aconselhável? Então vamos pegar ali o caso ali do meu irmão. Se ele pegasse aqueles caminhões não davam, eles eram financiados, não ia dar para integralizar, porque o bem tem que ser quitado. Mas faz de conta que o meu pai, né? Meu pai ficou com o caminhão quitado. Faz de conta que meu pai vai abrir uma EIRELI e ele não tem hoje os R$ 104.500, e ele quer integralizar a EIRELI dele com aquele único caminhão que ele tem, sei lá, quanto custa, 150, 200 mil. Tá. Então, ele vai lá e coloca no contrato de EIRELI que a integralização do capital social ele está fazendo por meio do veículo marca Scania, centro e não sei o que lá, placa tal, chassi número tal, Renavan número tal. Certo? Certo. Esse caminhão que agora faz parte aqui dessa integralização de capital social, vamos pensar um pouquinho? Se esse caminhão for roubado, sumiu, e não tem seguro, como é que fica agora o patrimônio dessa EIRELI? Estão vendo onde começa o problema? Vamos além? Entendeu? Tá, o meu pai quer trocar, né? Caminhão é coisa que, igual carro, não fica pro resto da vida, né? Chega uma hora que você precisa trocá-lo. Como é que faz para fazer uma troca dessa titularidade aí no contrato de EIRELI? Tem que fazer uma alteração contratual. Quanto custa? Um salário mínimo, mas em torno disso. Estão vendo onde começa o problema? No caso de uma penhora, né? Digamos que eu seja credor de uma EIRELI que tem ali um carro, um caminhão como integralização de capital social. Concordam que eu não preciso nem andar muito? É só pegar uma certidão simplificada da junta comercial que eu já descubro que esse bem faz parte, eu já vou fazer penhora direto desse carro ou desse caminhão? Então, ainda que haja esse permissivo, né, essa permissão legal, eu particularmente te recomendo que você não faça a integralização de uma EIRELI com bens. Por que não, Juliano? Porque esses bens vão ficar atrelados ao contrato de EIRELI. Esses bens, eles ficam evidentes ali na hora de uma penhora, na hora de um problema. Então, agora, eu quero falar duas coisas para vocês. Vou pegar até um papel aqui, ó. Não é o mesmo da manhã, não, mas ele está riscadinho. Qual é o documento, né? Qual é o documento que a gente usa para abrir uma EIRELI? Como é que faz para abrir uma EIRELI? Veja, o empresário individual era requerimento de empresário individual, estão lembrados? O MEI era requerimento de MEI de origem até eletrônica, podia ser feito pela internet.
E agora, Irene, como é que faz? Não faz? Ato constitutivo, nossa, mas cada palavra difícil que vocês usam, né? Quem contou isso aí para vocês? Não, nós vamos deixar o ato constitutivo para um segundo momento. A Eireli, a gente pode fazer ela por meio de um contrato. Como assim contrato? Contrato social? Olha, a gente fala. Lembra da história que eu falei, sociedade unipessoal? Baseado na ideologia de sociedade unipessoal, eu poderia chamar isso aqui de contrato social. Na prática, as pessoas, todo mundo chama contrato social, contrato social. Eu sempre digo para o meu aluno, comece a chamar contrato de sociedade, que começa a doer o seu ouvido, e daí você começa a lembrar, né? Não é a lembrar de que não é bem isso que é o que você está buscando. Então, aqui, ela falou em ato constitutivo, poderia ser também. Poderia ser ato constitutivo do quê? De Eireli. Eu prefiro chamar de contrato nesse momento. Mas se você tem um entendimento do que é um ato constitutivo, então nós estamos constituindo essa pessoa jurídica, podemos colocar também como ato constitutivo. Quem que é o titular dessa Eireli? Se for você, é você. Se for eu, sou eu. Qualifica ele você, Juliano Micheletson, sim, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número tal, CPF número tal, residente domiciliado no endereço tal. Titular. Pensando lá na teoria de Askini, a teoria da empresa, nós não temos atividade empresarial que não tenha o sujeito, o vértice objetivo. Acabei de colocar o cara. Quem é o próximo? Quem está faltando? Nós precisamos ter uma finalidade, um objeto. Então, coloque lá qual é o objeto da sua Eireli. No meu caso ali, poderia ser, lá no caso do meu irmão, poderia ser o quê? Transporte de cargas, né? Municipais, intermunicipais, interestaduais, internacionais, não sei. Cada um coloque aquilo por objeto ali da sua atividade empresarial. Bom, tem o titular, tem o objeto, está faltando o quê? Local. Nós não temos... Não, o capital é indiscutível. Capital tem que ter. Mas nós estamos, baseado na teoria de Askini, está faltando o local. Então, vamos colocar onde que será exercida essa atividade. Tem que ter uma sede. Você vai lá e coloca onde vai ser a sede dessa empresa. O capital, como a Lohane lembrou, né, capital de 100 salários mínimos, hoje, R$ 104.500. A gente sempre faz aquela representação. Divide mais ou menos R$1 por uma cota. Então, são 104.500 cotas, que a titularidade é de 100% do Juliano. E agora que a coisa começa a ficar boa, gente. Agora que a coisa começa a ficar boa. Sabe por quê? Nós não estamos falando de um ente empresarial que tem responsabilidade de 100 salários mínimos? Responsabilidade limitada? Sim. Para que isso ocorra, nós precisamos ter o quê? Personalidade jurídica. E se existe personalidade jurídica, então quer dizer que eu tenho a dissociação, ou seja, a separação de titular, pessoa física, da pessoa jurídica, não é verdade? E se eu tenho essa separação, então eu posso indicar aqui nesse ato constitutivo, nesse contrato de formação de Eireli, eu posso indicar quem será o administrador. Por esta razão que se faz necessário que esse ato constitutivo, ou esse contrato de abertura de Eireli, seja feito, possa ser chamado de ato constitutivo ou de contrato, diferentemente lá do empresário individual. Por quê? Lá, o titular era eu mesmo. Quem era o representante? Eu. Quem respondia? Eu. Quem tinha que ir lá numa audiência? Eu. Aqui, existe a possibilidade de eu nomear quem? Ou o titular, ou terceiros. E querem ver como é que a conversa agora fica boa? Se a Eireli, eu posso nomear como administrador um terceiro, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Um menino de 14 anos. 14 anos é absolutamente incapaz, concorda? Para os atos da vida civil. Ele pode ser titular de empresário individual? Não. Não. Stephanie, cuidado com o empresário individual pelo seguinte, regra geral, ele não pode.
numa exceção da exceção da exceção, pensando num caráter derivado, não originário. Como assim não originário? Eu não posso pegar alguém de 14 anos e ir lá abrir um empresário individual que a lei não me permite, mas eu posso ter uma exceção da exceção da exceção. Então, uma criança, um menino de 14 anos, que o pai era empresário individual e veio a falecer, e a mãe também. Veja, pelo princípio da continuidade da atividade empresarial, se a empresa tiver ali uma solvência, um número de funcionários, via judicial, né, por meio ali do processo de inventário, pode-se solicitar que esse menor seja feita a sucessão legal dele, então, ou seja, ele vai se tornar empresário individual da maneira derivada, mas ele tem que ser representado. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Regra geral, o menor não pode ser titular de empresário individual. Pergunta. E da Ireli? Menino de 14 anos, pode ser titular de uma Ireli? Não. Por que não? A Ireli não tem personalidade com... Ah, mas não, isso não é difícil, ele pode ter herdado, isso não quer dizer nada, né? O que acontece? Tem personalidade jurídica distinta, gente. O menor pode ser titular, sim. O que ele não pode? Ele não pode ser o administrador, porque ele não tem capacidade civil. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu posso pegar um bebê de 6 meses de idade e colocar como titular de uma Ireli? Eu posso. Eu só não posso colocar ele como administrador, porque ele não tem capacidade civil para os atos aqui do direito empresarial. Certo isso? Entenderam a diferença da possibilidade de você ter um menor na Ireli e um menor no empresário individual? Então, agora isso acontece na prática? Olha, eu vou falar vou dar um outro exemplo que talvez vai responder essa sua pergunta. Veja bem uma coisa. Nós estamos falando de Ireli, estávamos aqui montando os requisitos de um contrato, de um ato constitutivo da Ireli. Parei na questão do administrador. Em regra geral, essas aqui seriam as cláusulas gerais de um ato constitutivo. Mas, né, nós temos mais uma possibilidade de vir aqui a constar nesse contrato de Ireli. O que, Juliano? Nós podemos indicar, nós estamos falando de direito empresarial, nós podemos indicar aqui como é que ocorrerá a sucessão. Como assim a sucessão? Lá nas sociedades, quando a gente tivermos o segundo semestre, a gente vai conversar sobre direito, se não fazer a disciplina de direito das sociedades, vai chegar uma hora lá que eu vou explicar para vocês. Olha, nós temos sociedades de pessoas e sociedades de capital. Como assim, Juliano? Sociedade de pessoas, eu quero saber quem é meu sócio, eu só faço a sociedade com ele, não quero que ele saia, não admito outro no lugar dele, ele não pode vender a cota dele sem a minha autorização. Sociedade de pessoas. Sociedade de capital, eu não quero nem saber quem é o meu sócio, eu quero saber do dinheiro, então ele pode vender a cota dele para quem ele quiser, que eu não me importo com isso. Vou explicar isso lá no segundo semestre para vocês. Aqui na Ireli, né, o que acontece? Se você não fizer uma cláusula de sucessão, nós vamos aplicar a sucessão do direito civil. Morreu o indivíduo, descendentes, ascendentes, colaterais, né? Vai ver a ameação lá para o cônjuge, dependendo do regime de casamento, dependendo quais são esses bens. É assim que funciona. Não conseguimos correr disso. Inclusive, para aqueles que estão pensando, né? Ah, mas eu poderia fazer um testamento. Pode fazer o que você quiser, desde que seja dentro da lei. Qual é a permissão de um testamento? Eu só posso testar 50% dos meus bens. A outra parte é considerada legítima e eu não posso doar, eu não posso colocar quem eu quiser. Eu tenho que respeitar a sucessão legal. Aqui no direito empresarial, então agora aqui vem a grande sacada da história. Nós estamos falando de uma pessoa jurídica que quem vai exercer ela é alguém que é sozinho, né? Uma pessoa individual, pessoa física, eu, Juliano. Então, existe a possibilidade, porque agora é direito empresarial, não é direito civil,
Então, no direito empresarial, existe a possibilidade de eu colocar uma cláusula nesse contrato de Eireli dizendo, no caso de morte, falecimento do titular, as cotas dessa empresa serão automaticamente transferidas para, coloque o nome de quem você quiser. Juliano, isso é um testamento? Não, isso não é um testamento. Isso é direito empresarial. E se você não está ainda entendendo onde eu quero chegar, eu vou te explicar com um exemplo prático, que daí não tem como você esquecer. Em razão da possibilidade de você abrir uma Eireli, então, em janeiro do ano passado, eu ainda era solteiro, né, tinha uma união estável, mas não tinha documento em cartório. Então, né, teria que ter uma discussão no caso da minha morte. Eu tinha terminado de pagar lá um imóvel na planta, né, um outro apartamento, não é o que eu moro, e eu tinha que fazer a escritura dele, porque a construtora queria fazer já a escritura de cada unidade, o prédio estava pronto e toda aquela coisa arada. Como eu comprei para investimento, então, ou eu iria alugar, ou eu iria vender, né? Como o mercado imobiliário está desaquecido, eu pensei, vou ter que fazer a locação daquele apartamento. E eu já tenho ali uns outros imóveis que são locados, e eu vejo o problema da locação da pessoa física por meio de uma imobiliária, porque o imposto eu tenho que declarar, né? E de ordem tributária, a minha alíquota é muito maior do que se eu fosse uma administradora de bens. Então, olha essa cara da história. Como professor de direito empresarial, como advogado, eu não posso me eximir, né? Não posso me furtar de algumas coisas. Eu tenho que, né? Se eu sei como é que as coisas funcionam, por que eu não vou fazer? Então, em janeiro do ano passado, então, janeiro de 2019, eu constituí uma Eireli, que eu sou o único titular, 100% das cotas. Quando eu liguei para minha contadora e falei, ô fulana, eu quero abrir uma Eireli, eu quero abrir uma administradora de bens, porque eu tenho que fazer a escritura aqui do imóvel, e a primeira escritura eu já quero fazer direto em nome da pessoa jurídica. O que ela me falou? A primeira coisa que ela falou para mim, vamos colocar o apartamento como integralização do seu capital da sua Eireli. Eu falei, não quero fazer isso. Ela, não, mas você é obrigada a fazer isso. Eu falei, eu não sou obrigada a fazer isso, eu sou professor disso aí, imagina, entendeu? E no dia que eu estava conversando isso com ela realmente não cedeu e falou que não. Eu falei, não, você pode verificar, eu não vou fazer integralização de capital social com esse imóvel, de forma alguma. Esse imóvel eu quero que seja patrimônio dessa Eireli, porque eu vou fazer uma cláusula de sucessão. Ué, Juliana, ela falou para mim, por que você vai fazer uma cláusula de sucessão? Eu falei, porque hoje eu não sou casado, não tenho filhos ainda, e eu quero deixar isso aqui de forma, na verdade, eu quero colocar todo o meu patrimônio na administradora de bens, que daí eu posso indicar para quem eu quiser, da forma que eu quiser. E daí, no caso da minha Eireli, eu coloquei lá o meu irmão com 50% das cotas, e o meu companheiro com 50% das outras cotas. Então, no caso de falecimento, ele tem que pegar apenas o meu atestado de óbito, levar na junta comercial, e 50% das cotas daquela Eireli vai para o meu irmão, 50% vai para o meu companheiro. Aí você deve estar pensando assim, mas existe Eireli de duas pessoas? Não seja inocente, né? Evidentemente que não existe Eireli com duas pessoas. Quando isso acontecer, então ali vai ter que ser feito, ou vai ter que ser reformulada essa Eireli numa sociedade limitada, né, de dois sócios, mas evidentemente que não vai acontecer isso, porque imagino eu que vai ter conflito de interesse, concorda? Porque dificilmente o patrimônio ali que vai ficar, a separação de personalidade, pessoa física para pessoa jurídica. Por isso que eu estava fazendo por isso que eu fiz a escritura do imóvel na administradora de bens. Por quê? Porque no caso de morte do titular, né? Quem que é o titular? É esse aqui. Eu posso colocar essa cláusula e esses bens dessa pessoa jurídica vai para quem eu quiser. Posso, inclusive, dar para vocês, doar para vocês. Ah, não, mas como é que você vai fazer essa doação? Não é doação. Eu vou colocar a cláusula contratual indicando ali quem serão os sucessores empresariais. Isso não tem nada a ver com direito civil, gente. Então acontece só por sucessão. Neste exemplo meu, só por sucessão.
É o que hoje é o grande filão aí que os contadores estão fazendo, que os informados chamam isso aqui de holding. Isso aqui não é uma holding. Holding vem do verbo lá to hold, que quer dizer controlar. Holding é uma empresa que controla outra empresa. Isso aqui é uma administradora de bens. Para que serve? Alguns chamam de blindagem patrimonial. Por que blindagem patrimonial? Depois aí da escritura desse imóvel, eu comprei mais lá um outro imóvel, fiz a escritura ali. No começo do ano, quando eu fiz a troca do meu carro, eu fiz a compra do carro nessa administradora de bens. E aqui eu faço uma ressalva. Como advogado, não sou contador, mas quer dizer, como advogado, a gente recomenda que não coloque-se veículos como patrimônio da Eireli quando você está pensando em uma administradora de bens. Pergunta, por que não colocar o veículo? Eu coloquei meu carro, o carro de uso pessoal. Por que eu não recomendo colocar um veículo como patrimônio ali do Eireli se for uma administradora de bens? Não é se for roubado, porque o carro não é integralização de capital social, o carro é patrimônio. O problema do veículo, gente, o veículo ele pode se envolver em um acidente. E ele pode trazer aqui uma responsabilidade para o seu titular bem grande. Então, vamos pensar um pouquinho. Faz de conta lá que meu carro, sei lá, custa... não importa o valor. Meu carro está lá na Eireli. Então, digamos que eu estou viajando lá com ele e eu empurro um ônibus lá da ribanceira e morre todo mundo. Meu seguro eu renovei hoje, dia 6, eu renovei ontem. Minha pólice cobre, salvo engano, somando danos materiais e danos morais, cobre 1,2 milhões de reais para terceiros. Se eu tiver uma indenização, uma dívida de 5 milhões, ó o problema. Estão vendo? Então, o carro é da Eireli, o titular, o dono, vai ter que pagar a conta, o dono tem outros bens. Então, você pode vir a perder bens por ter colocado um automóvel, ou um caminhão, ou outra coisa numa Eireli, quando a gente está pensando numa administradora de bens. A recomendação, eu acompanhei uma constituição naquele caso era uma sociedade limitada, porque era o marido e a mulher que eles estavam constituindo essa sociedade limitada como administradora de bens. E eles tinham bastante patrimônio, tinham bastante veículos, bastante coisa. Ali eu era advogado de um dos filhos. A orientação ali foi que não fosse colocado nenhum dos veículos nessa administradora de bens, pensando na blindagem patrimonial. Como ali se tinha muitas coisas e outras empresas, nós escolhemos uma das empresas do grupo e desovamos todos os veículos naquela pessoa jurídica. Então, estou falando tudo isso aqui para vocês verificarem o quão é importante essa modalidade de Eireli hoje no direito brasileiro. Mas por que é tão importante, Juliano? Porque você consegue fazer um planejamento sucessório, meus amigos. Veja, quando a pessoa morre, você tem que recolher o ITBI de 4% e contratar um advogado para fazer o inventário. No meu caso aqui, evidentemente, lá, por que eu constituí a Eireli o ano passado? Porque como era a primeira escritura do apartamento, de qualquer forma, o condomínio, né, nós estávamos pagando o primeiro ITBI. Os outros imóveis que eu preciso tirar do meu nome, pessoa física, para passar para minha administradora de bens, o que acontece? É um contrato de doação ou um contrato de compra e venda, tanto faz. Isso aí você vai ver tributariamente o que fica melhor, porque a doação é 4% e a compra e venda é 2%. Eu tenho que recolher ITBI, gente. Então, vocês estão vendo como é que a coisa é complicada? Não basta pensar, não, mas vai lá, constitui, está tudo fácil. Não é isso, não, entendeu? Eu acabei fazendo um negócio aqui do apartamento que eu moro, troquei em outro aqui no mesmo prédio, e troquei já pensando com essa finalidade. Qual finalidade? Eu tinha que mexer na escritura. Então, já que eu tinha que mexer na escritura, justamente essa era a discussão da minha contadora, que se eu fizesse a integralização do capital social por meio de um imóvel, não haveria a cobrança do ITBI, porque, em tese, eu não estaria mudando a titularidade, concorda? Se eu sou dono do imóvel, estou colocando ali na minha pessoa jurídica, só que essa é uma tese discutível. Sabe por que é uma tese discutível? Porque quando a gente está pensando em Eireli, existe dissociação de personalidade. O Juliano é um, a Eireli dele é outro, não tem nada a ver. Mas existe, já vi vários mandatos de segurança nesse sentido, entendeu?
a estar discutindo contra o município essa incidência tributária. E no meu caso, eu não tinha essa incidência, porque era a primeira escritura. De qualquer forma, eu tinha que recolher o ITBI. Já desse apartamento agora, que é o que eu vou mudar, eu também fiz a escritura em nome da minha administradora de bens e recolhi o ITBI, 4% em cima do valor de avaliação da prefeitura. E a prefeitura não está com brincadeira, avaliou exatamente no valor de mercado. Foi uma pancada para pagar. 2? Assim, porque o ITBI, pensando em compra e venda, 2%. No ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, que é 4%, e a doação. Então, vocês entenderam essa explicação da questão aqui, da possibilidade de você colocar uma cláusula de sucessão? Porque não faz sentido você colocar uma cláusula que, no caso de morte, as suas cotas não vão para lugar nenhum. Não tem ninguém para ir mesmo. Isso aqui já é a regra. O que faz sentido é você colocar essa cláusula de sucessão, entendeu? Então, depois disso, eu acabei me casando, então, em separação total de bens. Então, olha como é que as coisas são engraçadas. Eu pretendo ter um filho. Se eu tiver um filho, meu filho vai ser meu único herdeiro. Porque se o meu casamento é em separação total de bens, né, pela sucessão legal, descendentes. Então, mas enquanto eu não tiver um herdeiro, o meu cônjuge se torna o herdeiro necessário. Então, cuidado com isso, que isso aqui tem bastante coisa a ser pensada, tanto no direito civil, quanto no direito empresarial. Eu estou mostrando aqui para vocês uma possibilidade de você fazer um planejamento sucessório. Aqui no Brasil, as pessoas têm bastante dificuldade em falar desse assunto, em trabalhar com esse assunto. É coisa de brasileiro. Em outros países, isso é discutido sem nenhum problema. Certo essa parte dessa cláusula aqui, que eu quero falar sobre o nome da Ireli para a gente ir embora daqui a pouco. Embora não, né? A gente já está em casa. Entendido isso? Sim ou não? Se não, a gente fala mais. Sim, sim. E a vontade de ir embora, hein? Maior que tudo. Calma, já estou acabando. Entendeu? Isso aqui é uma parte bem, bem interessante. Eu sugiro para vocês que vocês façam uma reflexão sobre isso. Depois, se tiver alguma ideia, alguma dúvida, me mande aí um e-mail, um WhatsApp. E-mail não. Nossa, e-mail é coisa do passado. Me manda um WhatsApp, manda um troço ali no Instagram, no Facebook, qualquer lugar que a gente conversa sobre essa questão da sucessão empresarial. Isso aqui não é sucessão do direito civil. Isso aqui não tem como ninguém discutir. Querem um exemplo famoso? A questão lá do Gugu Liberato. A mulher dele vai ganhar ou não? Sim ou não? 100% de que ela vai ganhar, Júlia. Sabe por quê? Como ele era casado com ela, ele não pode fazer o testamento de 100% dos seus bens. 50% por lei é dela. O que o Gugu poderia ter feito? Você vai dizer, mas o cara não sabia disso? Sabia, ele sabia, mas ele achou que não ia ter esse problema. Ele poderia ter constituído uma administradora de bens e colocado como seus sucessores seus únicos filhos. Nossa, mas a esposa não tem direito? Não, porque nós estamos falando de direito empresarial, não estamos falando de direito civil. Então, veja, o patrimônio dele está avaliado em quanto mesmo? 100 milhões, né? 1 bilhão, né? Bastante, né? Ela vai, acho que 100 milhões ou 1 bilhão? 1 bilhão, né? É 1 bilhão, 999 milhões, 1 bilhão. Ela vai pegar a bagatela, é 1 bilhão. Ela vai pegar a bagatela de 500 milhões de reais. Você não brigaria, não entraria na justiça por 500 milhões de reais? Imagine o advogado dela, vai estar rindo à toa, hein? Que é o pessoal que defendeu lá o... Não, o Cunha, né? É o advogado, o escritório de advocacia que ela contratou. Imagina, a gente brigaria por muito menos, né, Stephanie? Então, essa questão do Gugu, veja, é uma analogia ao que eu estou dizendo, para vocês entenderem que a coisa não é brincadeira. Então, para a gente fechar nossa conversa e para a gente ir embora, né, lembrem-se que lá no começo da nossa conversa eu disse assim, olha, quando estavam na comissão lá ainda do anteprojeto da lei discutindo, a discussão era se Ireli seria apenas pessoa física ou se Ireli poderia ser pessoa jurídica também. Então, quando eles foram pensar no nome empresarial da Ireli, o que eles imaginaram? Eu não sei se eu já expliquei essa questão de nome, mas vai ter uma aula própria mais para frente, daqui umas 2 semanas, mas eu falo rapidinho. Quando nós estamos pensando em nome
de família, sobrenome, então Micheletti, Sonsim, ou aí o seu sobrenome, nós estamos, o direito chama isso de firma. Lá na Idade Média, quando surgiu as corporações, praticamente tudo era realizado por meio de firma. Firma quer dizer o quê? Nome de família. Quando eu for falar lá das sociedades, eu vou contar para vocês que a primeira sociedade que surgiu é a sociedade de nome coletivo, só podia ser firma, porque era uma sociedade chamada de sociedade familiar. Mas, Juliano, eu não quero montar o nome empresarial como firma. Eu tenho outra opção? Você tem outra opção. Você pode montar como sendo denominação. O que é denominar? É fazer uma invenção aqui dentro do direito. Então, essa denominação, eu vou estar inventando um nome para que seja aqui o nome empresarial. Então, quando você pensa em faculdade Cidade Verde não é sobrenome de ninguém. Então, nós temos várias atividades empresariais que são montados os seus nomes empresariais por meio de denominação. Na Eireli, né? Então, no empresário individual, só podia ser firma, estão lembrados? No MEI, ainda que fosse dispensável, lembra? Tinha uma aula chata lá que eu dei sobre ME e EPP, que vocês ficaram morrendo de preguiça lá comigo. Eu falei isso, ó, lá o MEI é dispensado o uso da firma. Por quê? Porque o titular é o próprio representante. Então, no direito empresarial, quando a gente for conversar mais especificamente sobre nomes, pode ser firma ou denominação. No caso aqui da Eireli, como lá na origem estava se pensando na existência da possibilidade de um titular ser pessoa jurídica, então permitiu-se que o nome empresarial da Eireli seja formado por firma ou denominação. Vai depender de você na hora que você for montar a sua Eireli. Então, vamos pegar a minha Eireli, a minha administradora de bens. Vocês acham que eu coloquei meu sobrenome ou não? Sejam inteligentes. Sim, por quê? O que eu buscava por meio dessa administradora de bens? Buscava uma blindagem patrimonial. Concorda? É isso que eu buscava. Se eu estou buscando uma blindagem patrimonial, quer dizer, eu não quero que saiba quem é o dono ali do negócio. Vou pôr meu nomão lá? Ou nada. Entendeu? Então, normalmente as famílias colocam, fazem, né, com o nome de firma. Então, se eu fosse montar como firma, eu poderia colocar Sonsim, administradora de bens, que é o ramo, Sonsim é o sobrenome, administradora de bens, Eireli. Eireli é a palavrinha mágica que indica qual modalidade empresarial nós estamos falando. Mas eu não queria me mostrar, eu queria me esconder. Eu não me lembro qual era a minha primeira opção de denominação, sabia? Mas era um nome que eu gostava muito, não me lembro. Mas quando a gente está falando em nome empresarial, não pode ter nome igual. Então, é claro que eu passei as opções para a contadora e quando ela deu entrada na junta comercial, o que acontece? Minha primeira opção, que eu não me lembro qual era, eu gostava muito da primeira opção, mas eu não lembro qual era. Já tinha outro nome, já tinha uma outra administradora de bens aqui no Paraná com o nome que eu queria. Eu não me lembro qual era, mas eu gostava muito. Enfim, eu tinha que achar outro nome. Eu não tinha nenhum, digamos assim, não tinha nada que, digamos assim, não tem nada com nada, então eu posso escolher qualquer coisa. Eu pensei num nome comum, entendeu? Um nome absolutamente comum. Coloquei Resulte. Ah, mas por que Resulte? Não tem, não sei nem onde eu vi isso. Resulte, acho que era a minha terceira opção. Resulte, administradora de bens Eireli. Resulte é uma denominação, estou dizendo, ó, como titular, não quer dizer nada para mim. Se você olhar, né, se você pegar uma matrícula lá no cartório lá do meu apartamento, né, como vai constar o quê? Quem que é o condomínio? Sou eu que estou pagando. Quem que é o titular do condomínio? Não vem meu nome, Juliana. Vem o nome de quem? Resulte, administradora de bens Eireli. Vocês estão vendo por que algumas situações a gente não quer colocar o nome de família? Para não demonstrar. Então, aqui no prédio que eu moro, também, o apartamento lá, eu vou mudar também, está em nome da administradora. Em nome de quem vem o condomínio? Resulte, administradora de bens Eireli. É uma denominação. Juliana, você poderia ter posto outro nome? Poderia ter posto o que eu quisesse, desde que não fosse
cópia de outro que não tivesse o outro registrado na junta comercial. Se eu não me engano, o Result era a minha terceira opção. Eu não me lembro qual era a minha primeira, mas era uma que eu gostava muito. E tinha uma segunda que eu gostava também, que eu não me lembro. Olha, a gente vai esquecendo as coisas, entendeu? Mas, enfim, hoje a minha administradora de bens é Result, a administradora de bens é Eireli. Se você pegar o documento do meu carro, nota fiscal, já foi faturado direto em nome da administradora de bens, ela é proprietária. Querem ver uma coisinha, não sei se vocês estão pensando? Digamos que ao longo da vida, eu mude de opinião com quem eu queira deixar o meu patrimônio. O que eu preciso fazer? Somente uma alteração contratual na junta. Por incrível que pareça, como era um ato constitutivo, né, eu estava constituindo a Eireli com cláusula de sucessão, eu tive que colher a assinatura do meu irmão e do meu companheiro. Na época, meu pai e minha mãe ficaram bem preocupados, pensando assim, mas por que o Juliano está fazendo isso? Será que ele está doente? Tem algum problema? Eu falei, não. Eu expliquei certinho. Falei, olha, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu estou fazendo isso porque eu quero cuidar da minha sucessão, eu quero ter certeza como é que vai ficar os meus bens, minhas coisas, se um dia eu vou morrer, né? Como é que vai ficar? Como era ato constitutivo, eu precisei da assinatura deles. Hoje, se eu quiser, eu não preciso colher a assinatura de ninguém, vou lá na junta, né, peço lá para minha contadora, tiro os dois, coloco vocês, né, eu gostei tanto de vocês que eu vou pegar, colher a assinatura aí o nome completo, RG, CPF dos 30, 40 alunos aí do terceiro semestre noturno e vou deixar ali umas cotazinhas da minha Eireli para vocês. Mas é mentira. Tô brincando, mas poderia fazer isso. Entenderam essa questão do nome também? Eu quis dar um exemplo prático, porque eu acho que vocês são um pouco, perdoem minha palavra, mas eu acho que vocês são um pouco ainda crianças, assim, imaturos dentro do direito, para eu explicar tudo isso que eu expliquei de maneira técnica, concorda? Sem colocar um exemplo. Eu acho que seria bem difícil para vocês entenderem tudo que eu falei de maneira técnica, tipo, sem eu ficar exemplificando. Pode ver que eu exemplifiquei e falei a verdade, entendeu? Mas exemplifiquei. Pode ver que a minha contadora ficou 3 dias lá buscando a solução, se eu tinha razão ou não, e no final eu tinha razão. É claro que eu não falei para ela, mas eu evidentemente pensei, claro que eu tenho razão, imagina, eu dou aula disso, vou estar errado. Mas poderia ter me enganado. Gente, são 22h07. Por mim, eu ficaria conversando com vocês aqui até a meia-noite, mas como eu não sou cantor sertanejo, né, nem pop rock, nem sou Alok, nem nada, obviamente que uma live ou uma aula no Google Meet, vocês não vão querer ficar aqui comigo, concorda? Então, vocês estão mesmo porque estamos cumprindo o calendário. Mas eu, particularmente, estou adorando as aulas remotas, né? E assim, minha opinião pessoal, a Alok foi boa, né? De 2018 para 2019, eu passei em Recife, num lugar lá bem legal, e eu estava no camarote VIP e era o Alok que estava tocando, foi bem legal, entendeu? Bem legal. Agora, 2020, nós estamos coronavírus, mas foi no outro ano, 2019 foi um ano muito legal. Brincadeiras à parte, deixa o Alok para lá, porque ele é muito legal mesmo. Brincadeiras à parte, precisamos encerrar aqui a aula. Me coloco à disposição de vocês para dúvidas, perguntas, indagações. Mande lá no meu Instagram. Deixa eu ver uma coisa, se tem mais um slide aqui. Imagina, não tem não. Último slide. Esse aqui é o fechamento, que seria a questão que a gente conversou sobre empresário individual, o MEI, o Eireli, que seria o que a gente teve de compreensão. E dúvidas ali, eu coloco os meus contatos para vocês, que vocês já têm. Né? E se quiser também, tá lá no meu WhatsApp, está no grupo. Eu só tenho um telefone, então se quiser mandar o WhatsApp para mim, me manda lá que eu respondo para vocês. Só me mande perguntas difíceis, tipo qual é o número da Mega Sena ou quando vai voltar as aulas, porque daí eu não vou saber responder vocês. Combinado? Um grande abraço, entendeu? Para mim, a disciplina está fluindo como deveria fluir. Eu gosto muito disso aqui. Gosto de vocês também, gostaria de estaremos pessoalmente, né? Espero que vocês não desistam do curso, até porque o calendário está andando e, da minha parte, as aulas estão sendo iguais ou até melhores, porque está ficando gravado. Então, força aí, né? Resguardo
nessa quarentena, não é legal, eu sei que tem gente trabalhando, eu sei que tem gente com todas as ordens de problemas, mas o que eu posso oferecer é meu apoio, meu conteúdo e uma palavra amiga. Combinado? Ótimo final de semana e até a semana que vem. E amanhã eu posto essa aula no Moodle para vocês. Combinado? Abração, foi muito legal, foi muito bom estar aqui com vocês. E seguimos até a semana que vem. Tchau!